Capítulo 3. A hipótese do mundo perdido. Terminada a palestra, Malcolm atravessou mancando o pátio aberto do instituto, logo depois do meio-dia. Ao lado dele caminhava Sarah Harding, uma jovem bióloga visitante, vinda da África. Malcolm a conhecia há vários anos, desde que fora convidado para ser o orientador externo da tese de doutorado de Sarah, na Universidade de Berkeley, Califórnia. Sob o sol do verão, formavam um par desigual. Malcolm, vestido de preto, ascético, ombros curvos para a frente, apoiado na bengala. Harding, compacta e musculosa, muito jovem e cheia de energia, com short e camiseta. O cabelo preto curto preso pelos óculos escuros no alto da cabeça. Seu estudo de campo eram os predadores da África, leões e hienas. Ia voltar para Nairobi no dia seguinte. A amizade dos dois havia se solidificado desde o acidente sofrido por Malcolm. Hardin estava de férias em Austin e ajudou a cuidar dele durante a convalescença, depois das várias operações a que fora submetido. Durante algum tempo, parecia que estava nascendo um romance e que Malcolm, um solteirão empedernido, ia finalmente construir uma família. Mas então Hardin voltou para a África e Malcolm foi para Santa Fé. Fosse qual fosse o tipo de relacionamento que tiveram antes, agora eram apenas bons amigos. Falavam sobre as questões que havia surgido no final da palestra. Na opinião de Malcolm, todas as objeções foram previsíveis. Que a extinção em massa é importante, que os seres humanos devem sua existência à extinção do Cretáceo, que havia eliminado os dinossauros, permitindo o domínio dos mamíferos. Como um dos presentes dissera afetadamente, o Cretáceo permitiu o surgimento de nossa consciência sensível neste planeta. A resposta de Malcolm fora imediata. O que o faz pensar que os seres humanos são sensíveis e conscientes? Não há evidência nisso. Os seres humanos jamais pensam por si sós, acham extremamente desconfortável. A maior parte dos membros da nossa espécie simplesmente repete o que ouve dizer e fica perturbada quando é exposta a uma opinião diferente. O traço humano mais característico não é a consciência, mas o conformismo. E essa característica tem como resultado o conflito religioso. Os outros animais lutam por território e por alimento, mas os seres humanos, diferentes de todos o resto do reino animal, lutam por suas crenças. Isso porque a crença dirige o comportamento, que tem grande importância evolutiva entre os seres humanos. Porém, numa época em que o nosso comportamento pode nos levar à extinção, eu não vejo razão para supor um mínimo de consciência na nossa espécie. Nós somos conformistas, autodestrutivos e obstinados. Qualquer outra visão da nossa espécie não passa de autocongratulação, ilusão. A pergunta é a seguinte: atravessando o pátio, ao lado dele, Sarah Harding disse, rindo: eles não gostaram muito disso. Admito que é desanimador, mas não se pode fazer nada. Balançou a cabeça. Esses são alguns dos melhores cientistas do país e mesmo assim, sem nenhuma ideia interessante. A propósito, qual que é a história daquele homem que me interrompeu? Richard Levine? Ela riu. Irritante, não é? Tem fama no mundo inteiro de ser um chato de galocha. Malcolm resmungou. Eu que o diga. O problema dele é... O problema é que ele é rico, disse Hardin. Já ouviu falar nas bonecas Beck? Não. Malcolm olhou rapidamente para ela. É, pois todas as meninas da América conhecem. É uma série. Beck, Sally e Frances. E muito mais. São bonecas americanas.
Levine é o herdeiro da empresa. Portanto, ele é um garoto rico, sabichão, impetuoso. Ele faz tudo o que quer. Malcolm balançou a cabeça, concordando. Tem tempo para almoçar? Claro, eu ficaria. Doutor Malcolm, espere. Por favor, Doutor Malcolm. Malcolm olhou para trás. Richard Levine, alto e magro, corria. Corria em direção deles. Ai, que droga, disse Malcolm. Doutor Malcolm, disse Levine. Fiquei surpreso por ver que não levou mais a sério minha proposição. Como eu poderia fazer isso? É um absurdo. Sim, mas a senhora Harding e eu vamos almoçar, disse Malcolm, indicando Sarah com um gesto. Sim, mas acho que deveria reconsiderar, insistiu Levine. Porque acredito que meu argumento é válido. É completamente possível, até mesmo provável, que ainda existam dinossauros. Deve saber que há rumores persistentes sobre animais na Costa Rica, onde, se não me engano, você passou algum tempo. Sim, e no caso da Costa Rica, o que eu posso dizer é que também no Congo, continuou Levine. Há anos os pigmeus vêm falando de um grande saurópode, talvez até mesmo um apatossauro na floresta densa da Birmânia. Também nas selvas de Irian Jaya. Supostamente existe um animal do tamanho de um rinoceronte que pode ser um remanescente dos ceratopsianos. Fantasia, disse Malcolm. Pura fantasia, nada jamais foi visto, nenhuma fotografia, nenhuma prova material. Talvez não, disse Levine. Mas a ausência de prova não é prova de ausência. Acredito que pode muito bem haver um local desses animais, sobreviventes dos tempos passados. Malcolm deu de ombros. Qual, qualquer coisa é possível, disse ele. Mas aponta para o fato de que a sobrevivência é possível, insistiu Levine. Eu estou sempre recebendo telefonemas sobre animais na Costa Rica, remanescentes, fragmentos. Depois fez uma pausa. Malcolm perguntou: recentemente? Não, há algum tempo. Foi o que eu pensei. A última notícia foi há 9 meses, disse Levine. Eu estava na Sibéria examinando aquele filhote de mamute congelado e não consegui voltar a tempo. Mas me disseram que era o mesmo tipo de lagarto, atípico, muito grande, encontrado morto na selva da Costa Rica. E então, o que foi que aconteceu com ele? Os restos foram queimados. Então, não sobrou nada? Nada. Nenhuma prova, nenhuma foto? Aparentemente não. Então não passa de invenção, disse Malcolm. Talvez, mas acredito que vale a pena organizar uma expedição para descobrir o que há a respeito desses supostos sobreviventes. Malcolm olhou severamente para ele. Uma expedição para procurar um mundo perdido hipotético. E quem é que vai pagar? Eu, disse Levine. Já dei início aos planos preliminares. Mas isso pode custar. Não me importa quanto possa custar, disse Levine. O fato é que é possível que haja sobreviventes. Já ocorreram em várias espécies de outros gêneros e pode haver também sobreviventes do período Cretáceo. Fantasia, disse Malcolm outra vez, balançando a cabeça. Levine olhou para Malcolm. Doutor Malcolm, devo dizer que sua atitude me surpreende. Acaba de apresentar uma tese e eu estou oferecendo uma chance de prová-la. Eu tinha certeza de que saltaria imediatamente para não perder essa oportunidade. Meu tempo de saltar já passou, disse Malcolm. Mas, em vez de contra-argumentar, você. Eu não estou interessado em dinossauros. Mas todo mundo está interessado em dinossauros. Eu não. Girou a bengala e começou a andar. A propósito, disse Levine,
O que estava fazendo na Costa Rica? Ouvi dizer que passou quase um ano lá. Eu estava num leito de hospital, eu passei meses na unidade de tratamento passei meses na UTI. Eu não podia sequer ser levado para um avião. Sim, disse Levine. Eu soube que sofreu um acidente, mas antes disso, o que estava fazendo lá? Não estava procurando dinossauros? Malcolm olhou para ele, entrecerrando os olhos para o sol e apoiou o peso do corpo na bengala. Não, ele disse, não estava. Os três estavam sentados a uma pequena mesa pintada num canto do Café Guadalupe, no outro lado do rio. Sarah Harding tomava corona na garrafa e observava os dois homens. Levine parecia satisfeito por estar com eles, como se o fato de estar ali fosse uma vitória. Malcolm parecia cansado, como um pai que passou tempo demais com um filho hiperativo. Quer saber o que eu ouvi? Disse Levine. Ouvi dizer que alguns anos atrás uma empresa chamada InGen criou geneticamente alguns dinossauros e os pôs numa ilha da Costa Rica. Mas alguma coisa saiu errada, muita gente foi morta e os dinossauros foram destruídos. Agora ninguém fala a respeito por causa de alguma determinação legal. Acordos de guardar sigilo sobre matéria ou coisa parecida. E o governo da Costa Rica não quer prejudicar o turismo, por isso ninguém diz nada. Foi o que eu ouvi. Malcolm olhou para ele. E você acredita nisso? A princípio não acreditei, mas o caso é que eu continuei ouvindo a história. Os rumores flutuam por toda a parte. Supostamente você, Alan Grant e um punhado de outros estavam lá. E perguntou a Grant? Perguntei, no ano passado, numa conferência em Pequim. Ele disse que é absurdo. Malcolm balançou a cabeça lentamente. É isso que você diz? Levine perguntou, tomando a cerveja. Quero dizer, você conhece Grant, não conhece? Não, nunca fomos apresentados. Levine o observava atentamente. Então não é verdade? Malcolm suspirou. Por acaso você conhece o conceito de tecnomito? Foi criado por Geller em Princeton. A tese básica é de que nós perdemos todos os velhos mitos, Orfeu e Eurídice, Perseu e Medusa, e preenchemos o vazio com o tecnomito moderno. Geller fez uma relação de uns 12, mais ou menos. Um deles diz que um alienígena mora no hangar na base da Força Aérea em Wright-Patterson. Outro diz que alguém inventou um carburador que permite percorrer 240 quilômetros com 4 litros de combustível, mas os fabricantes de automóveis compraram a patente e não permitem que seja usada. Há também a história de que os russos treinavam crianças em percepção extrasensorial numa base secreta na Sibéria e que essas crianças podem matar pessoas em qualquer lugar do mundo só com a força do pensamento. A história de que em Nazca, Peru, há um aeroporto espacial alienígena, que a CIA espalhou o vírus da AIDS para matar os homossexuais, que Nikola Tesla descobriu uma fonte de energia incrível, mas suas anotações foram perdidas, que em Istambul existe uma gravura do século X mostrando a Terra vista do espaço, que o Instituto de Pesquisa de Stanford encontrou um homem cujo corpo brilhava no escuro. Dá para entender o que eu quero dizer? Está tentando dizer que os dinossauros da Índia são um mito, disse Levine. É claro que são, tem de ser. Acha possível criar um dinossauro geneticamente? Todos os especialistas dizem que não. Pois estão certos, disse Malcolm. Olhou para Harding, como para pedir confirmação. Ela não disse nada e continuou tomando cerveja.
Na verdade, Hardin sabia algo sobre esses rumores a respeito de dinossauros. Certa vez, depois de uma cirurgia, Malcolm estava delirando, murmurando incoerentemente, ainda sob o efeito da anestesia e dos analgésicos. E ele parecia apavorado, debatendo-se na cama, repetindo os nomes de vários tipos de dinossauros. Hardin perguntou à enfermeira de que se tratava, e ela disse que isso acontecia sempre depois de cada operação. O pessoal do hospital supunha que fosse uma fantasia provocada pelos medicamentos, mas para Hardin parecia que Malcolm estava revivendo uma experiência real, apavorante. Essa ideia era reforçada pelo modo familiar com que Malcolm se referia aos dinossauros. Ele os chamava de raptores, Compsognathus, Trikes, e parecia ter medo especialmente dos raptores. Mais tarde, quando ele já estava em casa, Sarah perguntou o que significavam aqueles delírios. Malcolm deu de ombros e fez uma piada sem graça. Pelo menos eu não disse os nomes de outras mulheres. Disse? Depois fez um comentário a respeito de ser fanático por dinossauros quando criança e de como a doença nos faz regredir no tempo. Sua atitude era de indiferença forçada, como se não fosse importante. Hardin teve a impressão exata de que ele estava sendo evasivo, mas ela não pretendia insistir. Naquele tempo estava apaixonada por ele e o tratava com indulgência. Com indulgência. Agora, Malcolm olhava para ela interrogativamente, como perguntando se ia contradizê-lo. Hardin limitou-se a erguer uma sobrancelha, com os olhos nos dele. Malcolm devia ter suas razões. Ela podia esperar que chegasse a hora da revelação. Levine inclinou-se para Malcolm e disse: Então a história da Indian é completamente falsa? Completamente falsa, Malcolm respondeu, balançando a cabeça, muito sério. Falsa, completamente falsa. Há 3 anos Malcolm vinha negando a especulação sobre o assunto. Agora estava ficando muito bom nisso. Seu cansaço já não era afetado, mas genuíno. Na verdade, ele foi um dos consultores da International Genetic Technologies em Palo Alto no verão de 1989 e foi a Costa Rica a trabalho para a empresa, numa viagem que terminou desastrosamente. Depois da catástrofe, todos foram de opinião de que a história devia permanecer em segredo. A Indian queria limitar suas despesas. O governo da Costa Rica queria preservar a fama de paraíso turístico. E os cientistas individualmente se comprometeram a guardar segredo e foram mais tarde regiamente recompensados para garantir o seu silêncio. No caso de Malcolm, a empresa pagou 2 anos de tratamento médico. As instalações da Indian na ilha da Costa Rica foram destruídas. Já não havia nenhuma criatura viva na ilha. A empresa contratou o eminente professor de Stanford, George Bazenthal, biólogo e ensaísta cuja presença frequente em programas de televisão o havia tornado uma autoridade popular em assuntos científicos. Bazenthal afirmou que havia visitado a ilha e negou categoricamente os rumores de que animais pré-históricos haviam existido no local. Sua frase zombeteira, ora, francamente, tigres dentes de sabre, contribuiu bastante para reforçar a negativa. Com o passar do tempo, o interesse diminuiu. A Índia há muito fora à falência. Os principais, os principais investidores da Europa e da Ásia arcaram com as perdas. Embora os bens físicos da empresa, os prédios e os equipamentos de laboratório tenham sido leiloados, resolveram que a tecnologia de base por eles desenvolvida jamais seria vendida. Resumindo, o capítulo da Índia estava fechado. Não havia mais nada para dizer. Então não há nenhuma verdade nessa história, disse Levine, dando uma mordida no tamale de milho verde. Para ser franco, Dr. Malcolm, agora sinto-me melhor. E por quê? Quis saber Malcolm.
porque significa que os remanescentes que aparecem na Costa Rica devem ser reais, dinossauros de verdade. Tenho um amigo de Yale na Costa Rica, biólogo de campo, e ele disse que os viu. Acredito nele. Malcolm deu de ombros. Eu duvido que qualquer animal apareça na Costa Rica. É verdade que nenhum animal aparece na região há um ano, mas se outros aparecerem, vou até lá. Enquanto isso, eu vou preparar uma expedição. Tenho pensado nisso, em como deve ser organizada. Eu acho que os veículos especiais podem ser fabricados em um ano. Já falei com o Dr. Thorne a respeito. Depois eu vou formar uma equipe, talvez inclua a doutora Harding no outro, ou então um outro naturalista tão conceituado quanto ela e alguns estudantes de graduação. Malcolm ouvia, balançando a cabeça. Acha que estou perdendo tempo? Disse Levine. Sim, é isso que eu acho. Mas suponha, apenas suponha que os animais comecem a aparecer outra vez. Nunca acontece. Mas suponha que eles apareçam, insistiu Levine. Estaria interessado em me ajudar? Ajudar a planejar uma expedição? Malcolm terminou seu jantar e empurrou o prato para o lado. Olhou para Levine. Sim, disse, finalmente. Se os animais começarem a aparecer outra vez, eu estarei interessado em ajudá-lo. Ótimo, disse Levine. É só o que eu queria saber. Na rua Guadalupe, sob o sol forte, Malcolm e Sarah caminharam para o velho Ford Sedan do cientista. Levine entrou numa Ferrari vermelha, acenou alegremente e partiu. Acha que isso pode acontecer? Perguntou Sarah Harding. Que esses animais possam começar a aparecer outra vez? Não, não, respondeu Malcolm. Tenho certeza de que eles nunca mais aparecerão. Parece que isso é o que você deseja. Ele balançou a cabeça e entrou no carro com dificuldade, ajeitando a perna sob a direção. Harding sentou-se ao lado dele. Malcolm olhou rapidamente para ela e ligou o motor. Voltaram para o instituto. No dia seguinte, Sarah voltou para a África. Nos 18 meses seguintes, ficou mais ou menos a par dos progressos de Levine, porque uma vez ou outra ele telefonava para perguntar alguma coisa sobre protocolo de trabalho de campo, pneus de veículos ou qual o melhor anestésico para animais selvagens. O Dr. Thorne, encarregado dos veículos, também telefonava ocasionalmente. Quase sempre parecia embaraçado. De Malcolm, Sarah não teve qualquer notícia, a não ser o cartão que ele mandou no seu aniversário e chegou com um mês de atraso. Malcolm escreveu: Feliz aniversário. Fique feliz por não estar perto dele. O homem está me deixando louco. Fim do capítulo 3. A hipótese do mundo perdido.